Olá pessoal, tudo bem? Professor Miserpa aqui para mais uma videoaula para você do sétimo ano, ou você que nos acompanha aí fazendo a revisão da matemática básica pelo canal do Educa PE. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela nossa audiência e é claro, se você não tiver inscrito, se inscreve no canal aí, clica no sininho para receber novas notificações, nos acompanha. A vídeo da aula de hoje é sobre fração, aula de número 30, tá? Não esquece também de estar sempre aí plugados no nosso Instagram. Robertão na transmissão, tudo junto sem acento, fechou? Combinado? Vou mandar uma lembrança aqui, um forte abraço para Berguinho lá de Ferreiros. Esse jovem aí, parceiraço, nos acompanha sempre, tem mandado aí resolução das nossas questões e desafios. Beleza? Obrigado, Berguinho. Ferreiros está aí na linha de um dos municípios que mais participa também das nossas videoaulas, tá bom? Obrigado, não só Ferreiros, mas nós temos Limoeiro, outros grandes municípios aí, Recife, Paulista, muito show. Obrigado pelo apoio de sempre. Vamos lá, então, hoje nós vamos estar com o Manuel, que é a nossa técnica de apoio, e nós vamos seguir agora para a nossa videoaula. Acompanha comigo aí que eu vou fazer uma revisão da história da matemática, propondo exatamente o que eu sempre falo aqui nas videoaulas que referenciam a fração, tá? Que as primeiras notícias sobre frações, elas surgiram no Egito e tomava-se por base as terras que margeavam o Rio Nilo, que eram divididas entre grupos familiares em troca de pagamentos e tributos do Estado. Essa é uma imagem recente, quer dizer, mais ou menos recente, tá? Isso que eu sempre uso. O Rio Nilo não era assim, tá? Nessa época que está sendo citada aí. Eram terras férteis, que tinham muita produção e precisavam ser medidas sempre por causa do tributo, era proporcional à área. Hoje não, né? Hoje é uma terra aí cheia de gente rica com os seus barquinhos morando nessas mansões, amagiando o próprio Rio Nilo. Mas enfim, estamos referenciando a história da matemática como era e como está hoje. Hoje, agora, o tributo é outro. Como o Rio Nilo sofria inundações periódicas, as terras tinham de ser sempre medidas e remarcadas, já que o tributo era pago proporcionalmente à área do plantio, tá? E como que isso acontecia? Os egípcios utilizavam, porque já conheciam a fração com o numerador 1, e esta forma que usavam representava as suas figuras, chamadas também de desenhos e pinturas que não eram rupestres, mas sim pinturas feitas em materiais duráveis, rocha, material couro, pergaminhos, enfim. Como é que ele representava um terço? Um pão, que era essa imagem aí que você está vendo, que não é uma circunferência, parece mais uma elipse, tá? Com 3 traços abaixo dela, cada traço, ou seja, cada fatia do pão equivalia a um terço do próprio pão, tá bom? E aí ele também fazia essa referência com outros símbolos do seu sistema de numeração na base decimal, tá? Múltiplos de 10. Não esquece também desse detalhe. E aí a gente tá vendo aí, ó, 2 calcanhares, 2 ossos de calcanhares, ou ferraduras, como eram chamados. Então tinha 1/20, tá? O pão era dividido em várias fatias aí, de acordo com cada simbologia. Bom, para que você entenda como funcionava mesmo, eu trago para vocês os números que os egípcios utilizavam. Olha, presta bem atenção aí na tua tela. Lá de esquerda você está vendo aí o número 1, que era apenas um traço no osso. E aí, como tinham vários traços, era difícil de contar a partir de 10. E eles fizeram agrupamentos, justamente agrupamentos de 10 em 10, ou os seus múltiplos. Então, o próximo símbolo é esse osso do calcanhar, ou a ferradura, que valia 10. O rolo de corda valia 100. A flor de lótus valia 1000. O dedo indicador com esse valor aí. O sapo, que era muito raro e super, mais que idolatrado, porque numa terra desértica, ver sapo, ou vai chover, ou está próximo de um leito do rio, ou tem água muito próximo, porque sapo não se suicida, você sabe disso, né? Então, o último era o faraó, tá bom? O faraó era o maior dos valores e a sua representação, claro, simbólica, tá bom? Bom, aí o exemplo que a gente teve para vocês de 1/20 colocado a partir do múltiplo. Se 2 ferraduras, uma vale 10, 2 vale 20. Tá tranquilo até aí? Beleza? Então vamos seguir. Quer saber um pouquinho mais sobre essas histórias?
aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que você está vendo aí na tua tela, esse quadradinho preto e branco aí, exatamente aí, e você vai ter acesso a um vídeo que a gente guardou com o maior carinho para você, tá? Vamos lá! Falando ainda sobre o conceito de fração, essas medidas fracionárias, elas não são números naturais, tá bom? Não esquece disso. São exemplos de números chamados racionais. Se você ainda não conhecia, eu vou te mostrar. Você já viu isso no 6º ano, a seleção dos números naturais. Também já viu recentemente a seleção dos números inteiros, que é a representação aí do Z, tá bom? E aí você está revivendo desde os anos iniciais a representação dos conjuntos dos números racionais. Ou seja, A dividido por B em que B é diferente de zero. Não esquece desse detalhe, tá? Esse é o teu objeto da videoaula de hoje. Não esquece também desse pequeno detalhe da ordem dos termos que representam cada valor na posição que ele está aí. Ó. A é o numerador ou minuendo ou parte. B é o denominador ou subtraindo ou todo, tá? Numerador, denominador, é comum nós usarmos essas nomenclaturas, mas não esquece, por favor, elas podem ser trocadas por outras nomenclaturas que são similares, como, por exemplo, no lugar do numerador eu posso usar parte, no lugar do denominador eu posso usar todo. E isso é importante que você saiba que esse A tem 3 formas de ser chamado, assim como o B, e é importante que você saiba disso, porque vai estar escrito na questão e você não vai esquecer desse detalhe, tá bom? Segue comigo agora para a gente poder diferenciar dentro dos números racionais, razão e quociente, tá bom? Bom, a razão ela é dada quando eu faço uma comparação do numerador para o denominador. No caso aí das cinco bonequinhos, um deles, que é que está mais na cor escura, está sendo representado pelo o numerador da fração. E o que sobra dele está sendo representado como denominador, tá bom? Então, dos 5, eu tenho 1 sobre 4 aí. 1 representa esse destaque e 4 os que estão mais claros. E aí você pode contextualizar. Por exemplo, você sabia que no mundo, para cada pessoa sem água potável que vive nas áreas urbanas, 4 pessoas existem 4 pessoas sem água potável nas áreas rurais? Você sabia dessa razão? Pode ser representada por essa fração, 1 para 4, tá bom? Quantidade de pessoas nas áreas urbanas, quantidade de pessoas nas áreas rurais. Tranquilo até aí? Agora vamos para quociente, que é a palavra que deriva do termo latim, que significa quantas vezes. E eu sempre uso essa figura aí, ó, dos recém-apaixonados e casados. Esse casalzinho aí que vamos dividir nossos doces que sobraram aí, 5 docinhos da sua festa de casamento. Então, 5 docinhos para os dois. Claro, né? Se você, sendo você um homem bastante educado, deixaria ela comer os 5 para ficar gordinha e satisfeita, beleza? Mas, matematicamente, a gente precisa dividir. Então, 5 docinhos dividido para 2 pessoas. Então, eu posso deixar da seguinte forma: 2 docinhos para cada um e o último docinho dividir ao meio. Ou dividir todos os docinhos ao meio e cada um deles experimentar a metade de cada um sabor, tá bom? Pode ser de várias formas, mas no total vai ficar assim, ó. A equivalência de 2 docinhos mais a metade de um doce, tá bom? 5 dividido por 2, 2,5. Fechou? Observe então alguns exemplos que o nível de carga de bateria de diferentes aparelhos está representando por meio de fração, que no caso aí a gente vai trabalhar também com a porcentagem, tá bom? Bateria completamente descarregada do teu celular, corre para uma tomada mais próxima. E quando ele estiver com essa barrinha aí, num alerta no vermelho, você também tem que correr para uma tomada mais próxima, mas ainda te dá tempo de você relaxar e mandar umas mensagens no grupo do WhatsApp da família, beleza? Agora, veja que cada vez que eu tenho mais barrinhas, eu tenho mais tempo. Então, nesse caso aí, eu teria, para completar a carga total da bateria, eu teria 5 barrinhas. Então, eu teria assim, ó, 1 sobre 5 barrinhas, uma barrinha de 5 apenas sobrando, 2 barrinhas de 5 apenas sobrando, 3 barrinhas de 5,
4 barrinhas de 5 e a última, quando ele estiver completamente carregado, 5 barrinhas das 5 estão cheias, que é o total de 100% da bateria ou um todo. Tranquilo? Posso fazer isso com outros tipos de imagens de baterias. No caso, a gente usou baterias com frações divididas em 5 partes e nesse caso são 7 partes. Então eu tenho 2 das 7 ainda sobrevivendo aí, 3 de 7, 4 de 7, 5 de 7 e 7 de 7 é o total das cargas na bateria, que vai mais uma vez dar 100% da carga. Tranquilo até agora? Deu para entender a aplicação da fração? E isso também pode ser relacionado à porcentagem, tá? Que não deixa de ser uma fração especial com denominador que vale 100, ok? Até aí tá certinho? Então vem comigo para aprender a game de matemática, aprender conosco a jogar. Você vai dizer isso aos seus pais, sim, que o EducaPE oferece para você a oportunidade de você jogar game de matemática. Imagina você se divertir e ao mesmo tempo aprender matemática? Tá aí o WordWall para você, um jogo da matemática. E nós oferecemos essa plataforma. Ela é gratuita, tá? Em um determinado nível, ela é gratuita. Fica à vontade. Quer saber mais? Aponta a câmera do teu celular para esse quadradinho preto e branco aí, que você vai ter acesso a esse game, tá? E olha aí na parte inferior do teu vídeo. Essa é a segunda plataforma de 10 desafios que o WordWall oferece para você sobre fração. O que que ele diz? Que fração é equivalente a 25 sobre 30 avos e tem denominador igual a 120. Veja, ele quer que você compare essa fração de 25 sobre 30 avos, se o denominador fosse 120, é claro, é óbvio, né? Se o denominador fosse 120, o 25 teria que ter a mesma proporcionalidade. De 30 para 120, eu aumento 4 vezes o denominador, então eu teria que aumentar 4 vezes o numerador para ficar proporcional, ok? Tranquilo? Então vem comigo na animação, ó. 30 vezes 4 daria 120. É a prova que eu tenho que multiplicar 25 por 4. Então, 25 por 4 vai dar quanto? É lógico que o denominador, todos eles deveriam ser 120, né? Então, a letra C já está completamente errada. E para a resposta dessa questão só pode ser a letra D. Porque 25 vezes 4 vai dar 100. 100 sobre 120 avos. Não esquece. O WordWall pediu para você fazer uma fração proporcional e responder a questão. Você vai lá, tem 3 minutos e meio para fazer isso, tá? Mas não esquece. Esse tipo de questão, professor, você que está nos assistindo, eu posso levar para a sala de aula para ensinar que a fração tem que ser irredutível. Então, a resposta correta da fração, claro que ela é parcial aí, 100 sobre 120, é parcial. A resposta correta é dividir esse 100 e esse 120 pelo mesmo valor para que ela se torne irredutível, ou seja, ela se torne uma fração em que o numerador e o denominador não tenha mais condição de ser divisível por número algum. Aí eu tenho realmente a resposta correta, tá? Mas para o WordWall, o que ele quer é que você entenda a proporcionalidade. Por isso a questão vai ficar 100 sobre 120. Combinado? Então vamos seguir aí nos próximos exemplos, que aí a gente já vai para exercícios. Sempre vamos oferecer desafios e exercícios. E não esquece, já aproveitando sobre os desafios, tem um desafio na nossa videoaula que você precisa mandar para o Instagram, Robertão da Transmissão. Tudo junto, sem acento algum, tá? E aí você vai responder lá e eu vou chamar a atenção, como o Berguinho faz com a gente sempre aqui, tá bom? Berguinho é nosso parceiro lá de Ferreiros, é o sobrinho do professor Walter Pessoa, também nosso parceiro aqui no EducaPE. A família EducaPE crescendo e tendo aí os apoios, tá bom? Não só ele, mas claro, um monte de gente legal que está sempre assistindo nossas videoaulas e eu sempre cito quando puder. Então, não esquece, manda pra gente no Instagram aí, tua escola, professor, quem é tua turma, para a gente referenciar sempre aqui, tá bom? Brigadão. Vamos lá direto para a nossa questão? Resolução de questão. Determine o valor da expressão menos 4 quintos dividido por 8 quintos menos 2 vezes menos 5 quartos. Qual é essa expressão? Como que a gente vai resolver? Vem comigo, tá? Não esquece aí que aí eu tenho que evitar essa subtração.
das duas primeiras frações do conjunto aí com as outras, tá? Primeiro eu faço a divisão ou multiplicação, depois é que eu faço a subtração. Por favor, não erra. Primeiro a divisão, beleza? Então, para dividir, eu posso simplificar esse 4, eu posso simplificar o 5, enfim, eu posso fazer várias simplificações. Mas nós vamos usar a regra para a gente poder entender, tá bom? Divisão de fração, o que é que a regra diz para a gente? Repete a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda fração. Essa é a regrinha que você não pode esquecer, tá? Então, repete menos 4 quintos e eu vou multiplicar por 5 sobre 8, tá certo? E também você pode já multiplicar esse menos 2 vezes 5, né? Negativos, né? Vezes menos 5 sobre 4, tá bom? Você pode fazer. Lembrando do jogo de sinal, por favor, não esquece. Sinais iguais vai dar respostas na multiplicação de sinais positivos, tá? Menos com menos dá mais quando eu estou multiplicando ou dividindo. Tranquilo, então? Vem comigo, vamos lá. Ó, manteve-se aí, ó, menos 4 quintos vezes 5 sobre 8, tá vendo que a multiplicação inverteu? Ó, era 8 sobre 5, agora eu tenho menos 4 quintos vezes 5 sobre 8. E aí aproveitou e menos com menos dá mais, deixou aí o produto que é feito 2 vezes 5, 10, 10 sobre 4, tá bom? Até aí tá resolvido, tranquilo? Então vamos seguir. Na sequência do que a gente tinha aí, eu vou fazer a multiplicação. Menos 4 vezes 5, mas pode ser simplificado, professor? Claro, né? Você pode simplificar esse 5 do numerador aí, da multiplicação da primeira fração, com o 5 que está no denominador. Eu posso simplificar. Se não, faz a continha, tá? Menos 4 vezes 5 dá 20, 5 vezes 8 dá 40. Também agora dá para simplificar. Da forma que você fizer, por simplificação, ou essa continha que eu fiz aí, vai dar a mesma resposta, tá? Desde que você faça as operações corretas. Vamos simplificar o 0 com 0? Beleza, olha. E aí ficou bem nos 2 quartos, que é claro, né? Simplificação de fração, o 2 e o 4 são divisíveis por 2, eu também posso simplificar. Por que eu não vou fazer agora? Porque os denominadores são iguais. Soma ou subtrações de frações com denominador igual, como é que a gente faz? Nós repetimos o denominador e seguimos a operação. Então, não esquece disso aí, tá? Menos 2 mais 10 vai ficar mais 8, tá? Olha, é como se você estivesse devendo R$2, tivesse R$10 para pagar. Você paga a pessoa e tem um saldo de R$8. Então, na operação, a gente faria assim, ó. Dá-se o sinal do maior, que é o sinal do 10, e subtrai. 10 menos 2, 8. Por isso a resposta é 8 sobre 4, né? Não é 8 sobre 4 ainda. Essa é uma resposta parcial. Lembra do que eu falei para vocês? A fração deve ficar na forma irredutível. Por favor, não esquece disso, vai. Não esquece, essa dica é importantíssima. Então, 8 é divisível por 4. 4 é divisível pelo próprio 4. Eu posso dividir 8 por 4? Sim. Então, se eu posso dividir, a fração deixa de ser essa fração proporcional para ser irredutível. Nesse caso aí, 8 dividido por 4 vai dar 2. Por isso a resposta é mais 2. Acompanhou? Fechou comigo? Então segue aí. Nós temos mais uma questão para você, tá bom? Bom, essa aí foi a segunda solução, porque eu disse para vocês, né? Você pode fazer de um jeito ou do outro, vai chegar no mesmo resultado. Então eu trouxe uma segunda questão do mesmo problema, do mesmo desafio, tá bom? Vamos lá comigo, ó. Menos 4 quintos vezes 5 sobre 8. A segunda opção seria simplificar essas frações. Cortar esse 4 com 8. Dividindo por 4 vai dar 1, dividindo por 8 vai dar 2. Corta esse 5 com esse 5. 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. E eu teria menos 1 meio mais 10 sobre 4. Aí eu vou simplificar, né? 10 dividido por 2 vai dar 5. 4 dividido por 2 vai dar 2. Aí eu teria menos 1 meio mais 5 meios. Olha que legal. Veja como ficou interessante, tá vendo? Uma outra forma e a resposta é a mesma. Denominadores iguais, 2 e 2. Eu vou repetir o denominador e vai ficar 5 menos 1 vai dar 4, né? Veja, 4 sobre 2, 4 dividido por 2 vai dar mais 2. Percebeu?
Viu como foi fácil? Olha, tanto faz. Você pode usar caminhos diferentes e obter resultados iguais. Mas não esquece, as operações devem seguir as ordens, tá? Primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. No caso das frações pode simplificar, se houvesse a possibilidade. Se não houver, faz a continha certa, tá? Tranquilo? Então segue comigo. Mais um probleminha pra gente resolver, ó. Para uma viagem, Arthur encheu o tanque de gasolina do carro. No primeiro trecho da viagem, foi consumido 1/4 de gasolina do tanque, tá? E no segundo trecho foram consumidos 2/3 da gasolina. Qual fração do tanque ainda restou com gasolina após os 2/3? Então vamos lá comigo? 1/4 mais 2/3. No caso aí eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre eles, que é chamado de MMC. O MMC entre 4 e 3 a gente multiplica. 4 vezes 3 dá 12. Por isso você já viu 12 aí, ó. Já deixei ele para um pontinho para você. Mentira. Foi erro aí da madrugada, tá? Relaxa. O MC vai ser o produto entre os denominadores. 4 vezes 3 dá 12. E aí 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3, tá? Não esquece dessa regrinha, ó. 12 dividido por 4 dá 3. O resultado vezes 1, que vai dar 3. 12 dividido por 3 dá 4. Vezes 2 dá 8. 3 mais 8 vai dar 11. Pronto. Essa é a fração da somatória de 1/4 mais 2/3. O que ele quer é o que sobrou. Então, é claro, se o denominador é 12, o tanque cheio seria 12 sobre 12, tá? Que é um tanque cheio, 100%. Ok? Então, eu tenho 12 sobre 12 menos o que foi gasto, que é 11 sobre 12. E aí, fazendo a subtração, subtração de fração de mesmo denominador, repete o denominador e subtrai. 12 menos 11, 1. Essa é a resposta, 1/12. Não dá para simplificar, 1/12, fechou a questão. Tranquilo? Vou deixar esse desafio para vocês aí, ó. Problema envolvendo frações. E vocês resolvem e mandam pra gente no nosso Instagram, combinado? Berguinho, aí, um desafio para ti, beleza? Um abraço a Ferreiros, obrigado pela videoaula. Tchau, tchau, gente.